No vasto silêncio do espaço, até a menor mudança pode reescrever tudo o que pensamos saber. Há 2 noites, algo aconteceu que enviou ondas de choque por todos os principais observatórios da Terra. O objeto interestelar conhecido como 3E Atlas, um misterioso viajante de além do nosso sistema solar, brilhou repentinamente, não gradualmente, mas explosivamente. Em apenas 6 minutos, sua luminosidade quadruplicou. Um clarão tão rápido e preciso que telescópios amadores em diferentes continentes o captaram no exato instante. Sondas orbitais de Marte queimaram combustível para se reposicionarem. A rede de espaço profundo abandonou missões em andamento e a União Astronômica Internacional convocou uma sessão de emergência, a primeira em anos. Cientistas que antes compartilhavam dados livremente de repente se calaram. O que quer que estivesse acontecendo lá fora não era apenas mais um surto de comentários. Era algo inexplicável e estava acontecendo naquele exato momento. Tudo começou silenciosamente, como todas as revoluções. Numa pequena cidade da Alemanha, a astrônoma amadora Maria Schultz notou algo estranho nos seus dados enquanto observava um atlas de 3 olhos com seu telescópio de 30 centímetros. Seu software sinalizou uma anomalia, um salto vertical repentino no brilho, 1,4 magnitudes maior do que antes, que se manteve por 6 minutos inteiros. A princípio, ela presumiu que fosse uma falha técnica. Mas quando ela verificou suas estrelas de calibração, seu equipamento e até mesmo os dados atmosféricos, tudo estava perfeito. Em 30 minutos, observadores na Nova Zelândia, Arizona e Brasil começaram a publicar resultados idênticos. A curva de luz era impossível. Não era sinusoidal, nem periódica, apenas uma linha reta que subitamente saltava como uma batida cardíaca e depois se estabilizava. Nenhum cometa, asteroide ou fragmento jamais havia se comportado dessa maneira. Em comparação, a lendária explosão do cometa 17P/Holmes em 2007 levou quase 2 dias para atingir um brilho de magnitude semelhante. O que Schultz viu aconteceu em menos de 1% desse tempo. À meia-noite, a anomalia #Atlassian era um dos assuntos mais comentados no mundo todo. E em poucas horas, a comunidade astronômica global estava acordada, debruçada sobre a mesma questão. O que poderia causar uma explosão de luz tão nítida e instantânea? À medida que a notícia se espalhava, uma reação em cadeia varreu o mundo. Fóruns e servidores do Discord se encheram de capturas de telas sobrepostas, registros de exposição e curvas de luz, todos coincidindo ao minuto. Plataformas de ciência cidadã, como o Skywatch Collective, entraram em ação intensa, confirmando a anomalia em 4 continentes. Não se tratava de uma farsa nem de uma falha de equipamento. Ao amanhecer na Europa, observatórios profissionais já estavam em alerta. Os telescópios Pan-STARRS e Atlas confirmaram o aumento repentino, assim como telescópios robóticos operados no Chile e no Japão. Os dados foram enviados para um repositório público crescente, um retransmissor digital da curiosidade da humanidade. Mas então algo estranho aconteceu. Os profissionais assumiram o controle. A rede de espaço profundo interrompeu a telemetria de rotina de Marte, redirecionando suas antenas de 70 metros para as coordenadas de 3 satélites Atlas. Os engenheiros votaram unanimemente para ignorar o cronograma padrão, sacrificando dados de missões como Perseverance e Voyager para capturar reflexos de radar de um único visitante interestelar. A decisão custou-lhes 22 horas de tempo de missão perdido, uma medida reservada apenas para sobrevoos de asteroides que representam risco de vida. No entanto, não se tratava de uma ameaça de impacto, era uma anomalia luminosa. Mesmo assim, as antenas mais potentes do mundo voltaram seu olhar para um ponto no céu, como se todas as nações pressentissem que algo extraordinário estava acontecendo lá em cima. A coordenação global não parou por aí. Na manhã seguinte, o Very Large Telescope, VLT, no Chile, o Gemini Norte, no Havaí, e até mesmo o radiotelescópio rápido da China haviam abandonado seus alvos planejados, redirecionando todos os instrumentos para o Atlas de 3 olhos. A União Astronômica Internacional votou por 8-2 a favor de uma campanha de observação em escala planetária. Um raro ato de união em uma área frequentemente dividida por financiamento e competição. Durante 48 horas, os melhores instrumentos da humanidade observaram o mesmo objeto. E então, silêncio. Os mesmos astrônomos que vinham publicando atualizações de hora em hora nas redes sociais desapareceram repentinamente.
Os chats privados de pesquisa silenciaram. Nenhum dado novo apareceu em servidores de pré-publicação. Nenhuma declaração à imprensa, nenhum vazamento, nada. Analistas que monitoram a atividade nas redes sociais relataram uma queda de 70% na comunicação de astrônomos verificados que haviam discutido o evento anteriormente. Algo havia mudado nos bastidores. Mesmo os poucos registros automatizados que foram divulgados pintaram um quadro assustador. Sinais de radar mostrando uma aceleração não gravitacional 4 vezes maior que o esperado, um platô infravermelho, 30 Kelvin acima do normal e tênues rajadas de radiação gama nas coordenadas exatas do Atlas Ocular de 3 olhos. Nada daquilo fazia sentido, e ainda assim tudo era real. Em 2 dias, a anomalia transformou-se num verdadeiro mistério. As sondas orbitais de Marte confirmaram o mesmo excesso de infravermelho, apesar de estarem a milhões de quilômetros de distância. Telescópios terrestres registraram a mesma aceleração e antenas no espaço profundo detectaram ecos fracos que parecem pulsar em intervalos regulares. Mas o detalhe mais perturbador não estava nos dados. Estava na reação. Astrônomos que dedicaram suas carreiras a perseguir cometas e asteroides agora se recusavam a dar entrevistas. Observatórios inteiros entraram em modo de silêncio, alegando necessidade de verificação de dados. O relatório interno da IAU, vazado por uma fonte anônima, descrevia a situação como uma anomalia global sincronizada que exigia contenção imediata. Sem mais palavras, sem explicações públicas. Apenas um aviso. Todos os recursos devem manter observação contínua até segunda ordem. Pela primeira vez na história moderna, todos os olhares na Terra estavam voltados para um objeto de outro sistema estelar. Um objeto que, em questão de horas, obrigou a humanidade a reescrever sua definição de natural e artificial. Então veio a descoberta que mudou tudo. Usando imagens diferenciais do telescópio espacial James Webb, os pesquisadores notaram um objeto secundário menor, mais frio e perfeitamente alinhado com a trajetória de 3 atlas oculares. A princípio pensaram que fosse um fragmento ou uma nuvem de poeira, mas, em varreduras sucessivas, o corpo secundário manteve uma distância fixa de 120 km e se moveu em sincronia precisa com o objeto primário. Não estava à deriva, estava orbitando. A descoberta causou grande impacto no canal de emergência da IAU. Um objeto natural com uma companheira tão próxima seria gravitacionalmente instável. No entanto, esse par se movia perfeitamente, unido como se estivesse sob um controle invisível. Ainda mais intrigante era a assinatura espectral do corpo secundário. Ele quase não refletia luz solar, mas emitia uma fraca radiação de micro-ondas, consistente com dissipação ativa de calor. Em outras palavras, ele estava regulando sua temperatura. A essa altura, a maioria dos astrônomos já havia parado de usar o termo cometa. A designação oficial mudou discretamente de 3 Atlas C 2025R2 para 3 Atlas Complex. A palavra complex não foi um erro. Era uma admissão tácita de que o objeto era mais do que uma coisa só e possivelmente mais do que mera matéria. Tudo chegou ao limite quando o Atlas de 3 olhos atingiu uma posição conhecida como alinhamento nodal, o ponto em que seu plano orbital cruzou o da Terra. Naquele momento, todos os telescópios, antenas de rádio e um observatório orbital apontado para ele registrou simultaneamente um aumento na intensidade. A frequência dos pulsos aumentou. O segundo objeto companheiro brilhou mais intensamente e a região ao redor de ambos os objetos se encheu de um halo tênue visível até mesmo para astrônomos amadores. Não era luz solar, era luminescência interna, energia sendo liberada de dentro da própria estrutura. O telescópio James Webb registrou picos de difração consistentes com bordas geométricas, não com detritos aleatórios. O objeto estava se desdobrando. A análise espectrográfica mostrou uma queda de temperatura de 60 Kelvin, sugerindo que a energia estava sendo redirecionada para o interior. E então, o impossível aconteceu. Pela primeira vez, 3 satélites Atlas emitiram um feixe de rádio direcionado, focado e estreito, apontado precisamente para as coordenadas eclípticas da Terra. O sinal foi breve, com apenas 12 segundos de duração. Mas não era ruído. Ele carregava estrutura, padrões e simetria harmônica muito além de qualquer processo natural. Em poucos minutos, a transmissão cessou. A luz diminuiu. O pulso desapareceu. 3 Atlas silenciaram mais uma vez, deixando para trás uma pergunta inquietante que ecoava por todos os observatórios. Quem estava ouvindo do outro lado? Durante dias, o mundo aguardou uma explicação.
O feixe direcionado de 3 satélites Atlas durou apenas 12 segundos, mas seus ecos ainda estavam sendo analisados por observatórios em todo o planeta. Então, silenciosamente, uma equipe quebrou o silêncio. O Observatório Square Kilometre Array, na Austrália. Usando sua enorme rede de rádio, eles reconstruíram a forma de onda completa da transmissão, esperando que ela revelasse apenas radiação de fundo. Em vez disso, o que encontraram os deixou perplexos. O feixe não era aleatório. Ele continha uma estrutura harmônica construída em torno do mesmo pulso de 247 segundos que intrigava os astrônomos há meses. Incorporadas a esse padrão, havia proporções de frequência idênticas às encontradas nas linhas espectrais do hidrogênio, a constante universal da comunicação. O hidrogênio está em toda parte, o alfabeto cósmico da existência. Quem quer que tenha gerado aquele sinal, escolheu a única frequência que toda civilização capaz de desenvolver ciência entenderia. Mas o verdadeiro choque veio quando os dados foram traduzidos em forma visual. A forma de onda, quando convertida em um espectrograma, revelou um padrão geométrico repetitivo, 6 hexágonos perfeitos espiralando para fora ao redor de um único ponto de luz. Era uma imagem espelhada das imagens finais do complexo de 3 olhos do telescópio James Webb. O objeto e seu companheiro estavam alinhados em formação. A transmissão não era apenas um sinal, era uma planta. E essa planta, quando representada em um mapa tridimensional, correspondia quase perfeitamente à arquitetura orbital do nosso próprio sistema solar. Cada hexágono representava um ponto de ressonância orbital, um alinhamento harmônico entre os planetas com uma diferença gritante. No centro não estava o Sol, estava vazio. Um vazio precisamente posicionado onde agora flutuavam 3 atlas oculares. Os cientistas estavam divididos. Alguns disseram que era coincidência, um eco interestelar que nossas mentes ávidas por padrões transformaram em significado. Outros, como Avi Loeb, de Harvard, chamaram-no de outra coisa, um evento de sincronização. De acordo com seu artigo, o propósito do sinal não era comunicar no sentido tradicional. Era sintonizar algo, uma sequência de calibração entre o objeto e o próprio sistema solar, como se tivesse se sincronizado com nosso ritmo gravitacional e se ajustado de acordo. Lu comparou a situação a um músico afinando um instrumento antes de tocar. Se isso for verdade, então o sinal de 12 segundos não era a mensagem. Era o tom de teste antes da transmissão real. Então, outra revelação aconteceu. À medida que os dados se espalhavam pelas instituições, os analistas perceberam que o próprio campo magnético da Terra havia flutuado precisamente 12 segundos após o término do feixe. O mesmo pulso, no mesmo intervalo, ecoou pela nossa atmosfera, alterando brevemente a ressonância ionosférica, a frequência de Schumann em 0,02 Hz. Para a maioria, isso não significava nada, mas para aqueles que estudavam o evento, era a confirmação de que a transmissão havia interagido diretamente com a Terra. Por um breve instante, 3 satélites Atlas atravessaram 300 milhões de quilômetros de espaço e tocaram o planeta. As declarações oficiais foram previsíveis. Erros instrumentais, interferência solar, reclassificação de dados. Mas, a portas fechadas, o projeto Helios, uma força-tarefa formada pela Rede Internacional de Alerta de Asteroides, concluiu algo que nunca foi divulgado publicamente. O feixe direcionado não foi uma transmissão aleatória. Foi uma resposta. Quando os primeiros telescópios amadores detectaram a anomalia de brilho semanas antes, a Terra, sem saber, emitiu seu próprio ruído eletromagnético fraco de volta para o cosmos. O clarão de milhares de instrumentos sincronizados, torres de celular, satélites e feixes de radar refletiu no objeto. A espaçonave Atlas não apenas parecera mais brilhante, ela estava nos iluminando também. E agora, silêncio. Sem pulso, sem picos de raios gama, sem aceleração. A viajante interestelar segue à deriva além de Marte, silenciosa e vigilante. Os dados classificados. O mundo seguiu em frente. Mas entre os astrônomos que primeiro observaram o ritmo de 247 segundos, uma pergunta permanece. O que acontece quando essa frequência retorna? E se o próximo sinal não for luz, mas algo diferente? Porque talvez 3 Atlas nunca tenham vindo nos visitar. Talvez tenham vindo para sincronizar. Então, se esta história fez você questionar o que realmente está acontecendo lá fora, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos o que o resto do mundo tem medo de discutir. Ative as notificações porque, quando o sinal voltar,
e ele voltará, você não vai querer perder.